Olá pessoal, eu sou a professora Gislaine, estamos aqui então com o nosso projeto de ensino do curso de letras e hoje nós vamos ver os verbos. Nossa classe muito temida aí pelos alunos. O verbo então ele pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza e ele vai flexionar em gênero, número, pessoa, modo, tempo e voz. Vejamos aqui então os exemplos. A menina cantou bem. O cantou aqui está indicando uma ação do verbo cantar. Trovejou muito em Santa Catarina. Trovejou está indicando o nosso fenômeno da natureza. Não vai caber aqui, vamos abreviar então. Fenômeno da natureza. E Fernanda estava cansada, indicando um estado, que a Fernanda está cansada. Então, o verbo sempre vai indicar ação, estado ou um fenômeno. Continuando. Locução verbal. Lembra que nós falamos sobre as locuções adjetivas? Duas palavras que têm um sentido de adjetivo. Aqui, a nossa locução verbal vão ser dois verbos, que nós chamamos o primeiro. Vai ser o nosso verbo auxiliar. Ele sempre vai vir flexionado e um verbo principal. Esse verbo principal, ele vai estar em uma das nossas três formas nominais, ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Olha um exemplo. Estava lendo o jornal cedo. Estava lendo a minha locução verbal. Lembrando que então o primeiro estava o verbo auxiliar, flexionado e lendo o meu verbo principal e no gerúndio, em uma forma nominal. Continuando. Flexões. Começando pela flexão em número. O verbo pode estar no plural ou no singular, concordando com o meu sujeito. Meu avô não veio. Singular. Por quê? O meu avô, singular. Então, o meu verbo está no singular. Meus avós não vieram. O meu verbo conjugado no plural, porque o meu sujeito também está no plural. Flexão em pessoa. Servem de sujeito ao verbo as três pessoas gramaticais. Nós só temos três pessoas, então. A primeira pessoa, aquele que fala. O eu, singular, e o nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, aquele que ouve. O tu, segunda pessoa do singular, e o vós, segunda pessoa do plural. E terceira pessoa, aquele de quem se fala. Ele, ela, terceira pessoa do singular, e eles, elas, terceira pessoa do plural. Flexão de modo. Indicam as diferentes maneiras de um fato se realizar. Nós temos três modos, os verbos: modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Vamos ver o que indica cada um. O modo indicativo exprime um fato certo, positivo, algo com certeza. Vou embora, eles saíram tarde. Algo, então, certeza que eu estou dizendo. O modo subjuntivo indica uma dúvida, uma hipótese, algo incerto. Talvez as meninas brinquem na praça. Nós não temos certeza. Talvez elas brinquem na praça. Então, algo incerto, subjuntivo. E o imperativo
expressa o fato como uma ordem ou um conselho. Por favor, ajudem o idoso. Estou pedindo, dando uma ordem. Deus te abençoe. As formas nominais. Nós temos também 3 formas nominais do verbo. Apresenta o fato de maneira vaga, imprecisa. São assim chamadas por exercerem funções de nomes. As formas nominais do verbo vão sempre exercer as funções de nomes. Quando a gente fala em nome, ele pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, uma outra classe gramatical, classe de palavra, que não seja então o nosso verbo. E desempenha então as funções de substantivo e adjetivo aqui nós. Primeira forma nominal é o infinitivo, que indica a ação propriamente dita, sem situá-la no tempo, e desempenha uma função semelhante à do substantivo. E sempre vai ser terminado em R, o infinitivo. Amar, perder, brincar, dançar. O próximo, o infinitivo pode ser ainda pessoal ou impessoal. Pessoal, quando vai indicar uma pessoa. Para sermos vencedores é preciso lutar. Aqui o meu infinitivo está indicando quem? O sujeito, nós. E o impessoal não tem o sujeito. Ser ou não ser? Eis a questão. Aqui então eu não sei realmente quem é o meu sujeito. Estou me referindo a que pessoa. Então o verbo ser aqui no infinitivo impessoal. O particípio. Ele indica uma ação já acabada e desempenha função semelhante à dos adjetivos. O particípio admite flexões de gênero e número, vai sempre concordar então com o meu substantivo, e terminação dos regulares em ado ou ido. Depois do julgamento, o réu foi absolvido. Por que está me indicando uma função de adjetivo? Porque eu estou dando uma qualidade ao réu, que é o meu substantivo. Para encerrarmos as formas nominais, nós temos o gerúndio, que indica uma ação em curso e desempenha função semelhante à dos adjetivos ou advérbios. Advérbios, uma próxima classe de palavras. Não apresenta flexões e termina sempre em ando. As estrelas brilhando no céu inspiravam o poeta. Aqui o brilhando está indicando o meu adjetivo, pois está dando uma qualidade ao meu substantivo estrelas. Flexão de tempo. O tempo do verbo serve para situar a ocorrência do fato em relação ao momento em que se fala. Quais são, então, os nossos tempos? Presente, passado, nosso pretérito, e o futuro. Quando que eu uso cada um deles? O presente. O fato ocorre simultaneamente ao momento em que se fala. Hoje, o agora. Joana prepara suas aulas de manhã. O bebê dorme profundamente. O pretérito, ou o meu passado. O fato ocorreu antes do momento da nossa fala. Joana preparou as aulas semana passada. Elas cantaram bem, porém o pai não as elogiou. E o futuro, acontecer depois do ato da nossa fala. Mariana cantará na igreja e as aulas começarão em fevereiro. O pretérito, ele pode se subdividir em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Quando que eu uso cada um deles? O pretérito imperfeito indica o fato que está inacabado, não totalmente concluído. Fechava os olhos no escuro. Andava de bicicleta todos os dias. Então, posso voltar a fazer, não está concluído este fato. O pretérito perfeito
exprime um fato já concluído anteriormente ao momento em que se falou. Ontem, estudei para português. Então, a partir do momento que eu já falei, no momento da minha fala, isso já aconteceu e já acabou. Já estudei ontem. Hoje, não vou mais estudar. E o pretérito mais que perfeito revela um fato passado que já foi concluído a outro que também já foi concluído. Quando João resolveu sair de casa, eu já saíra. Então, aconteceu um fato, terminou, e o outro também terminando, tá? Então, um fato passado que já foi concluído em relação a um outro também passado. E o futuro também se divide em dois, futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente indica o fato que em relação ao momento da fala se realizará no futuro. Hoje você brinca aqui, amanhã não brincará na praça. E o futuro do pretérito indica um fato futuro em relação a outro já ocorrido. Ontem eu lhe disse que você não brincaria naquela praça. Então, já foi em relação a um que já ocorreu, eu aplico então o nosso futuro do pretérito. Flexão de voz. A voz do verbo é a forma que este assume para indicar que a ação verbal é praticada ou sofrida pelo sujeito. Nós temos 3 tipos de voz. A voz ativa, quando o sujeito é agente, ou seja, ele vai praticar a ação do verbo. Felipe comprou um carro. Quem é o meu sujeito aqui? O Felipe. Então, ele está praticando a ação de comprar este carro. Voz ativa. Agora, a voz passiva é quando o meu sujeito ele é paciente. Então, ele sofre ou recebe essa ação. O carro foi comprado por Felipe. Aqui, o carro, que é o meu sujeito, ele está sofrendo a ação de ser comprado por Felipe. Então, ele não está praticando uma ação, mas sim sofrendo ou recebendo essa ação de ser comprado pelo Felipe. Nós temos a voz passiva. A voz passiva, ela vai se dividir em duas, a analítica e a sintética. A voz passiva analítica é aquela formada pela nossa locução verbal. O que é a nossa locução verbal? O verbo auxiliar, mas o verbo principal. E aqui o nosso verbo auxiliar vai ser o verbo ser, sempre seguido, então, do verbo principal. As frutas foram vendidas pelo menino. As frutas está recebendo a ação de ser vendida. Como eu tenho uma locução verbal, eu vou ter o quê? Voz passiva analítica. E a voz passiva sintética ou pronominal? O verbo principal apresenta-se conjugado na terceira pessoa, do singular ou do plural, e sempre vai estar acompanhado do pronome se. Vendem-se frutas. Cantou-se uma canção de ninar. Voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente. Aqui, então, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, na voz reflexiva. E o verbo conjugado sempre com os pronomes reflexivos, dependendo sempre do meu sujeito. O me vai ser com o eu, o te, segunda pessoa, o se, terceira pessoa, nos, primeira pessoa do plural, nós, e o vos, segunda pessoa do plural. A filha de Angélica cortou-se. Aqui ela praticou e recebeu a ação de ser cortada. Às vezes nos intoxicamos com alimentos estragados. Também aqui nós recebemos e praticamos a ação de nos intoxicar.
Conjugação. Os verbos vão ter 3 conjugações, vão se agrupar em 3 conjugações. E nós vamos conseguir saber sempre essas terminações com o verbo no infinitivo. Por quê? A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Cantar, falar, amar, brincar. E os da segunda conjugação são os verbos terminados em er ou or. Bater, correr. E os da terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Abrir, partir, dormir. Classificação dos verbos. Regular. Quando que nós vamos saber que o verbo é regular? É aquele que não apresenta modificações no radical. Se você pegar o verbo e conjugar no presente do indicativo e sempre apresentar a mesma estrutura, ele é um verbo regular. A partir do momento que ele começou a ter uma mudança, ele já vai ser o nosso verbo irregular. É aquele que sofre alterações no seu radical. E as desinências podem não ser as mesmas para todos os verbos irregulares. Olha o exemplo aqui. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis e eles pedem. Do tu até o eles está praticamente igual o início, mas o eu está diferente. Então, o eu diferente nós já chamamos de verbos irregulares. Para ser regular tem que ser todas as pessoas iguais. A estrutura do verbo, radical do verbo, a terminação sempre vai mudar, dependendo da minha pessoa. Agora, o meu radical, que é o meu início do verbo, ele tem que ser igual para eu considerá-lo regular. Quando há alguma modificação, uma alteração em alguma letra, igual peço, eu mudei o C cedilha para D, já houve uma alteração, então eu já chamo ele de irregular. E nós vamos ter o anômalo. Ele é também um verbo irregular, mas ele vai distinguir-se dos demais por apresentar uma irregularidade acentuadíssima, como o desaparecimento até do radical. Os verbos anômalos que nós vamos ter, só o verbo ser e o verbo ir, totalmente diferente. Olha aqui, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O presente do indicativo mudou completamente, cada pessoa é de uma forma, de um jeito. O verbo ir também, aqui nós temos conjugado. Eu vou no presente do indicativo, o eu fui no pretérito perfeito do indicativo, eu ia, pretérito imperfeito do indicativo, eu irei, futuro do presente do indicativo e iria, futuro do pretérito do indicativo. Totalmente diferente aí então, né? E os abundantes é aquele que apresenta mais de uma forma para a mesma pessoa. A abundância do verbo ocorre sobretudo no particípio, que nós vamos ter então aceitar várias terminações. O verbo aceitar, ele pode ser aceitado, aceito e aceite. Por isso que nós chamamos de abundante. Geralmente os verbos no particípio que vão ser abundantes. Os verbos pronominais são aqueles que são conjugados com o auxílio de um pronome. Pode ser de 2 tipos. Essencialmente pronominal, é aquele que sempre vai ser acompanhado de um pronome átono. O exemplo, os verbos apoderar-se, queixar-se, suicidar-se, ele sempre vai ter que vir acompanhado de um pronome. Agora, aquele acidentalmente pronominal é aquele que pode ser conjugado com ou sem este meu pronome. O lembrar-se ou somente lembrar. Esquecer-se ou somente esquecer. E nós temos os defectivos. É aquele que não se conjuga em todos os tempos, modos ou pessoas. Um
Exemplo é o verbo falir no presente do indicativo. Nós só temos o quê? Nós, a primeira pessoa do plural, nós falimos, e vós, a segunda pessoa do plural, vós falis. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, não temos, do verbo falir. Então, nós temos alguns verbos, nós chamamos daí de defectivos. Não se conjuga em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os modos. Sobre verbos, é isso que nós temos aí. Lembrando que vai ser disponibilizado para você também um material, onde lá o material está completo, tem mais algumas curiosidades também. Se você tiver curiosidade, leia esse material, é muito importante para você também estar acompanhando essas aulas. E encerramos então o verbo por aqui, por hoje é só. Obrigada pela sua atenção e até mais.